Graça e paz, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Bendito seja o Senhor pelo seu grande amor por nós. Amém? Aleluia. Certo irmão disse uma vez, eu acho que eu já falei isso aqui milhares de vezes, que essa reunião de ceia, ela não é uma ação do homem para provocar uma reação em Deus, mas foi a ação de Deus para provocar uma reação no homem. Aleluia. E de fato, quando nós estamos diante da mesa do Senhor e ouvimos, cantamos e contemplamos aquilo que Ele fez por nós, realmente isso provoca uma reação, no nosso interior. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 8, verso 31. Estava meditando nesse versículo essa manhã. É conhecido nosso. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, nós temos que nos perguntar: que coisas são essas que Paulo está se referindo? E aí é necessário nós lermos os capítulos anteriores, para nós entendermos a mente do que o autor quer dizer. E Paulo ele fala da condição do homem, no capítulo 1. Ele fala da manifestação da justiça de Deus. No capítulo 3, Paulo vai falar que todos os homens eles foram encerrados no pecado e Deus se manifestou sem lei, ou seja, a justiça de Deus ela foi manifestada. E pense, quando a justiça de Deus é manifestada a homens pecadores, o que é que ele pode esperar? Se Deus manifesta a sua justiça a pessoas que são pecadores, a não ser uma condenação. Mas o que Paulo começa a discorrer, irmãos, é maravilhoso. Que Paulo, amém? Paulo, ele se perde no assunto. Porque Paulo vai falar da grandeza, da magnitude e da manifestação do amor de Deus, mediante a sua justiça. Da mesma maneira que Deus foi justo, foi também na mesma proporção a manifestação do seu amor. E esse capítulo 8, quando chega no verso 31, ele diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas, diante de tanta grandeza, diante de tanta manifestação de amor? O que nós mais podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aleluia. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. Aqui são as palavras do apóstolo Paulo. E nós precisamos experimentar isso, irmãos. Paulo diz: porque eu estou bem certo. Ele está falando da experiência dele, Você sabe que Paulo sofreu muito e Paulo estava bem certo. E você está certo nessa manhã? Aleluia. Vou repetir.
Você está certo nessa manhã, irmãos? Amém. Paulo diz, eu estou bem certo. Amém. Do que Paulo está bem certo? De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Porque Paulo ele diz, eu estou bem certo. E nós também podemos estar bem certo nessa manhã. Agora, sabe por que Paulo estava bem certo? Porque não era por causa de Paulo, ou até mesmo por causa do que ele fazia, que isso trazia a ele a convicção e a certeza do amor de Deus. Mas era justamente o oposto disso. Era porque Deus o amou. Foi porque Deus enviou o seu Filho. Foi porque a justiça de Deus se manifestou. Ele diz, olha, por causa de todas essas coisas, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes. Aí você precisa estudar quais poderes são esses. Paulo ele diz, irmãos, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. E quando você pensa, poxa, Paulo está falando do amor de Deus, esse amor está em Cristo. Você observou isso? Ele diz que o amor de Deus está em Cristo Jesus. Ou seja, irmãos, a pessoa do Senhor Jesus é como que se fosse o canal, o elo, o ponto de encontro do amor de Deus vir até nós. E bendito seja o nome do Senhor, porque esse amor se manifestou. E esse amor veio ao nosso encontro. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele manifestou o seu amor de uma única maneira, dando o que Ele tinha de mais precioso. Ele enviou o seu Filho, o seu bendito Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Hoje nós podemos estar nessa manhã diante da mesa do Senhor absolutamente certos de que nada poderá nos separar do amor de Deus. Creia nisso, irmãos. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem mesmo se você quiser isso. Não tem como mais. Deus nos amou. Nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho por nós. Por isso que nessa manhã nós podemos render graças ao Senhor, bendizer o seu nome e nos identificarmos com essa mesa gloriosa. Porque quando nós contemplamos essa mesa, o seu amor, a sua vida, a sua entrega, nós temos que dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado pela sua entrega. Nós temos que render graças ao Senhor, irmãos. De fato, essa manhã, essa reunião, ela não é uma reunião de pedidos. Ela não é uma reunião de outras lembranças, a não ser o grande amor do Senhor por nós. Nós temos que estar com o nosso coração cheio de gratidão, com aquela profunda certeza de que Deus nos amou. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. De fato, não tenho nada mais a acrescentar aqui. Só confirmar se estamos bem certo. Estamos bem certo? Amém. Glória a Deus. É por isso que estamos aqui nessa manhã, porque estamos bem certo. Amém. Que essa palavra que nos traz em pé, estamos bem certo. Amém. Que Jesus foi quem fez a obra. Jesus foi quem morreu por cada um de nós. Amém. Jesus foi quem ressuscitou para nós estar aqui hoje. Amém. Mais uma vez partindo o pão em memória do nome dele. Amém. É por isso que a palavra está dizendo, estamos bem certos.
Amém? Mas aqui em João tem uns versos aqui que diz assim, que Jesus é o pão da vida. E quem comer esse pão viverá e não morrerá. Então é esse pão que está nos sustentando, que foi rasgado ali na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância. E esse sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário para nos purificar de todos os nossos pecados. E é por isso que estamos aqui mais uma vez, porque estamos livres, estamos libertos, estamos remidos pelo sangue de Jesus. Estamos certos nessa palavra, estamos bem certos. Então, por que nós não levantamos e dá uma salva de palma para esse Jesus que fez essa obra tão maravilhosa por cada um de nós? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós bendizemos e louvamos o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Te louvamos pela Sua entrega na cruz por nós. Aleluia! Te louvamos pelo Calvário, Senhor. A cruz é a maior demonstração de amor de todo o universo. Deus veio ao nosso encontro e enviou o Seu Filho amado para morrer na cruz pelos nossos pecados. Bendito seja o Teu nome, Senhor, pelo sangue que foi derramado, Aleluia! Pelo Seu corpo que foi entregue no madeiro. Louvado seja a Tua pessoa. Bendito seja o Teu nome, Senhor, pelo Seu amor demonstrado na cruz por nós. Aleluia! Senhor, nós Te damos graças por esse pão. Esse pão que é o Teu corpo, Senhor, que foi entregue ali por nós. Bendito seja o Teu nome. Nós abençoamos este pão no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua morte e ressurreição ali, para nos salvar, nos libertar de todo o império das trevas. Amém. Te agradecemos nessa manhã porque o Senhor não ficou na morte. Amém. O Senhor está vivo. O Senhor está aqui conosco. O Senhor derramou Seu sangue ali precioso para nos purificar de todos os nossos pecados. Amém. E é por isso que estamos aqui nessa manhã livre, liberto para Te louvar e Te adorar. Amém. Oramos por esse cálice e o Senhor abençoe esse cálice, que é a nova aliança, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos. Apenas aquela observação, né? Que se tem pessoas que estão nos visitando e se você ainda não teve um encontro real com o Senhor, nós pedimos que vocês não participem desse momento, porque entendemos pela palavra que é apenas para todos aqueles que um dia creram no Senhor Jesus. Então, se você está aqui nessa manhã e você está nos visitando, você é um crente, você aceitou Jesus, você faz parte dessa família gloriosa. Você tem liberdade de participar da ceia junto conosco. Amém? Somos um.